Olá, tudo bom? Bom, vamos falar hoje de um assunto bem polêmico. De novo, eu vou falar, lembra que eu sempre comento que, olha, eu não fico pedindo para se inscrever em canal, curtir, nada disso. Eu acho, na verdade, isso uma situação extremamente chata. Eu acho que cada um aí pesquisa o que acha interessante na internet. Só que eu penso uma coisa, eu penso que nós somos o bem que a gente faz às pessoas. Nós somos esse bem. Então, o assunto de hoje é um assunto bem delicado, é um assunto bem importante e, ao mesmo tempo, pode ajudar várias pessoas. Então, você sentiu no teu coração que você tem que compartilhar esse assunto com alguém, sentiu que isso vai adicionar na vida de alguém, meu, vá, passe isso daqui, passe esse material. É muito polêmico o assunto de hoje, muito polêmico mesmo. Vou trazer algumas coisas bem reveladoras, coisas que a maior parte dos médicos não falam, e eu sei que muitas pessoas acabam não gostando tanto disso. Volto a dizer para os colegas que são da área de saúde que estão assistindo, eu falo em termos leigos, porque para mim o que importa é o que o paciente entende. Eu não estou dando aula para outros médicos, eu tenho minha mentoria que eu dou para outros médicos, mas não é aqui, tá bom? Hoje vamos falar de lipídios, gordura e todos os mitos que existem sobre esse assunto. Tá? Quando eu falo em gordura, o nome científico ácido graxo, eu posso classificar em gorduras monossaturada, polissaturada, saturada. Eu tenho o ômega 3, o ômega 6 e a gordura trans. Essas são as classificações que a gente tem. Mas entenda uma coisa, teu corpo não quer nem saber de classificação. O que teu corpo quer é utilizar isto. E quando a gente vai falar da gordura saturada, o que importa para mim? Ela importa a estrutura química? Claro que não. Não é isso. Nós temos vários tipos de gorduras saturadas. Importam algumas que são muito importantes. Por exemplo, o ácido butírico, que vem da manteiga, ela é primordial para a saúde intestinal. Então, há muito tempo atrás, o America Heart, uma instituição da qual eu representei por muito tempo, começou a falar mal da manteiga, falando bem da gordura vegetal. E a manteiga, na verdade, é uma coisa de extremo benefício para o ser humano. Temos o ácido láurico, que vem do óleo de coco, que tem alto teor de TCM, triglicérides de cadeia média, que também é muito importante para a saúde intestinal, mas para a saúde do corpo. Temos o ácido mirístico, que vem do leite, o palmítico, que vem da carne, do óleo de palma, o esteárico, que vem da carne e da manteiga de cacau. Perceba que todos esses tipos de gorduras são boas para o corpo. Ah, mas eu ouvi falar que a carne faz mal. Eu ouvi falar que o leite faz mal. Gente, entenda uma coisa: sempre existe algo por trás disso tudo. Sempre existe um interesse por trás disso tudo. Não existem estudos mostrando que a gordura saturada da carne é uma gordura que faz mal. O estudo de 7 países que o pessoal cita é um estudo com um viés muito grande. É um estudo que era para ser de 23 países, se eu não me engano. Eles cortaram para 7 países, dizendo que as pessoas que comiam aquele tipo de gordura, elas infartavam mais. E na realidade, eles não tiraram, não excluíram os países onde tinham alto índice de tabagismo, que é um fator direto de risco cardiovascular. Então, veja, é um estudo extremamente mal desenhado, mal feito, e que muita gente alega que por causa dele as pessoas não deveriam comer a gordura de origem animal. Balela. Então, essa história de estar a origem animal relacionada à doença cardiovascular, ela não tem tanto isso daí não, tá?
E a questão do LDL aumentar com leite também, o estudo foi mal desenhado. Nós temos as gorduras monoinsaturadas, eu falei que seria polêmico, né? Alguns exemplos aqui que envolvem o óleo de macadâmia, o óleo de oliva e os vegetais hidrogenados, que é excelente. Aqui eu utilizo muito, mas muito mesmo, né, o azeite, principalmente extra virgem, tá? Ele é essencial junto com o molho de tomate para formar as micelas aí, que são micelas de licopeno, que previnem o câncer de próstata. Temos as gorduras poliinsaturadas aí com EPA, que é do óleo de peixe, né? E o DEA. O EPA serve muito mais para coração e o DEA muito mais para cérebro. Às vezes você vai ver lá e fala assim, nossa, tem esse ômega 3 que é mais barato. Você vai ver não tem o selo IFOS ou o selo MEG3, que é até melhor que o IFOS. Então é um óleo que tem risco de contaminação com metais pesados. E o quanto de EPA e DHA, o DEA, é o que vai definir o que você vai prevenir, se você vai trabalhar cérebro ou coração. Então não é só chegar numa prateleira e pegar o seu ômega 3. É saber se aquele ômega 3, primeiro, tem qualidade e segundo, qual é a área do seu corpo que tem mais risco. O efeito do ômega 3, ele é anti-inflamatório. Ah, eu ouvi falar, meu cardiologista disse que os estudos com ômega 3 não se mostraram eficazes. Claro que não, fizeram dosagem errada de ômega 3. O ômega 3, além de ser na dosagem certa, você tem que medir no sangue a concentração dele para saber se está adequado para cada ser humano. Porque cada um tem um nível de absorção. Existe uma coisa chamada individualidade biológica. Muito médico fala mal do ômega 3 falando besteira pura, porque nunca ouviu falar disso. O ácido linoleico, que são os azeites vegetais, né? Desculpa, aqui que está o azeite extra virgem, o óleo de amendoim, os gama-linoleicos com óleo vegetal, óleo de borragem, que a gente usa muito para TPM, tá? E o alfa-linoleico, né? Quando a gente fala do alfa-linoleico, ele é excelente para visão, por exemplo. Né? E tem as gorduras chamadas cis-trans, que vêm da carne, do leite, e ainda não é certeza, sim, que ela aumenta o LDL, mas existe uma suspeita aí muito elevada. E de onde que vem aí esse chamado colesterol que a gente tem? Por que que meu colesterol aumenta? Meu cardiologista está tratando com estatina e agora estou cansado. O que que acontece, gente? Primeira coisa, a gordura da dieta, quando ela é absorvida no intestino, ela se transforma em quilomicrons que vão para o fígado. É ele quem vai produzir o VLDL, que dá origem ao LDL, e o HDL. Todo o LDL é ruim? Não, não é ruim todo o LDL. Nós temos 11 subtipos, apenas os que têm moléculas pequenas e densas que envolvem risco. E aí, a definição se vai para uma produção maior de LDL ou HDL acontece no fígado. Então, muita gente acha que eu vou tratar o colesterol dando remédio apenas para colesterol. Não, às vezes a pessoa tem uma disfunção do fígado. E aí ela precisa melhorar essa disfunção. Então, entenda que a base para tratar seu colesterol é o fígado. Se o teu médico pede os exames de colesterol, mas não olha o fígado, você acaba não tendo uma visão muito completa do tratamento. Tá? E a prevenção ela começa aos 20 anos de idade. Tá? Estudos sugerem até antes como forma de gordura. O LDL é calculado, ele não é achado, ele depende do HDL, dos triglicérides. E eu tenho a preferência de dosar as apolipoproteínas. O que são as apolipoproteínas? A apolipoproteína A é uma estrutura que fica no HDL. Então, ela quanto mais alta, melhor até um certo nível. Alguns estudos já sugerem que tão alta não é bom. E a apolipoproteína B
é a soma de VLDL, IDL e HDL e LDL. Tá? Então a gente faz uma relação, a relação de A apolipoproteínas B sobre A. A sua relação, ela tem que dar menor que 0,9 em homem, menor do que 0,8 em mulher. Se teve alterado isso, aí você tem um risco cardiovascular alto. E a proteína C reativa ultrassensível. Tem que ser menor que 1 mg por litro ou menor que 0,1 mg por decilitro em qualquer ser humano, sendo homem ou mulher. Esse é um marcador de inflamação. Outro marcador que nós utilizamos para avaliar risco, a albuminúria, que muitas vezes não é detectado na urina. Ela tem que estar entre 30 e 300 miligramas por dia. Quando está aumentado, é um maior risco para o coração. Então perceba que os exames do coração eles vão além do que é dito, tá? Na parenteral, aqui só por curiosidade, a gente utiliza às vezes uma parenteral 2:1 ou 3:1 e a 3:1 ela tem lipídio. O excesso de lipídio aumenta triglicérides, dá esteatose hepática, que é a gordura no fígado, colestase, colelitíase, tá? Então, isso daí é uma coisa que a gente faz. Como eu falei, isso daqui são as aulas que eu tive, então eles estão aqui literalmente as aulas. Algumas coisas eu vou falar e aí eu vou corrigindo para a realidade do que a gente aprende, tá? Quais são os ácidos, as gorduras, os lipídios existentes no ser humano? O ácido graxo, os ésteres de glicerol, fosfatídeos, esfingolipídios, esteróis e terpenos. Nós precisamos da gordura para formar a membrana celular, para formar o hormônio, ela faz parte de toda a pirâmide. Então, esqueça aquela besteira de que tem que tirar completamente a gordura, tá? Ela é digerida no intestino delgado, é a partir dali que você tem uma absorção, tá? A ingestão ela é pequena e ela vai corresponder a 30% da caloria que você vai oferecer ao longo do dia para um ser humano, em média, tá? E cada 1 grama de gordura gera 9 quilocalorias. Então tem uma dieta que eu utilizo, toda dieta, veja só, toda dieta, todo padrão de dieta que ela digamos assim, restritiva, ela não pode ser usada a longo prazo. Ela tem que ser usada por um prazo, logo em seguida virar algo nutritivo no lugar. Então tem uma dieta que eu utilizo em que eu vou provocar um desvio metabólico. Seu corpo vai parar de usar tanto carboidrato e utilizar muita mais lipídio no tecido, como fonte de energia. Então é comum o paciente às vezes eliminar 10, 17 quilos, tem gente que elimina só 4. Né? Isso oscila de pessoa para pessoa, não existe como prometer um resultado para o ser humano. Inclusive os lugares que prometem resultado, você já saiba que ali é um lugar que você não deve ir atrás. E nesse padrão de dieta é muito engraçado, porque a hora que você tem essa mudançazinha de chave, 1 grama de carboidrato gerava 4 quilocalorias de energia. Aqui 1 grama vai gerar 9, então a pessoa passa a ter muita energia no corpo, passa a adorar aquilo. Volto a dizer, toda dieta restritiva ela tem um tempo que ela pode ser utilizada. De gordura saturada, o recomendado é menor do que 10%, o American Heart fala em menos de 7%, mas aí eu volto a dizer, é muito falado mal de gordura animal, muita coisa errada é falada sobre gordura animal. Tá? Nós temos os glicerídeos e os cerídeos, tá? Ambos com origens diferentes. Os glicerídeos vêm dos óleos, né? Os ésteres de gordura insaturada e pode vir da gordura animal ou vegetal. E os cerídeos vêm da cera da casca da maçã e da cera da abelha. Aqui é mais uma curiosidade dos tipos de lipídios simples. E temos os lipídios complexos, esses com maior utilização, os fosfolipídios, glicolipídios, lipoproteínas. A lipoproteína A que a gente utiliza para dosagem de risco cardiovascular, mas que eu também não vejo tanta utilidade, é muito caro e traz uma informação dizendo assim, olha, você tem um risco cardiovascular aumentado, tá, o que eu faço para baixar essa lipoproteína A?
não temos nada ainda. Então é um exame que para mim eu não vejo tanta utilidade. Os triglicerídeos, triacilglicerídeos, os esterídeos, os esteróis, são todos complexos, que eles consistem em um triglicerídeo mais uma substância química. Então os triglicerídeos são ruins? Não. Eles vão formar muitas coisas. A partir de um determinado limite, que aqui a gente fala em 150, ele começa a ser ruim para o organismo. Então, esse controle, essa noção, ela tem que existir. Tá? E quando a gente fala no consumo de lipídios, eu posso utilizar algumas coisas que melhoram, aumentam a ingestão de gordura saturada, por exemplo, a gente vai falar muito sobre disbiose, mas um tipo de bactéria que é a biófila, que ela tem esse efeito, tá? Ao mesmo tempo, essa gordura ela pode modificar a microbiota intestinal, vai interferir na absorção das vitaminas A, D, E e K e pode ter correlação com doenças inflamatórias intestinais. E aí você vai falar assim, nossa, eu vi alguns depoimentos de pacientes que tinham essas doenças, melhoraram rápido, tudo mais, com o tratamento do intestino. Não são todas as pessoas que têm isso. Às vezes a gente vai trabalhar um pouco essa parte dos lipídios. Eu gosto muito de trabalhar para a saúde intestinal os ácidos graxos de cadeia curta, que são coisas que vão trazer saúde. Mas, mais uma vez, não é para todo mundo. Então, isso que eu estou passando é um pouquinho das bases do lipídio. Por que eu estou passando isso se é um assunto um pouco denso, né, para um YouTube ou algo assim? Eu estou passando isso porque muitas vezes ele vai servir de base para algo que a gente vai estudar lá na frente. Quando eu for falar de algumas coisas, isso aqui vai ser um pouco de base. E eu queria que você entendesse a mensagem, que não é todo LDL que é ruim, que você tem que pensar no teu fígado como base da formação do LDL e HDL. Muitas vezes você tem algo hepático que você precisa trabalhar, e que a melhor avaliação de risco se envolve as apolipoproteínas em relação ao LDL e HDL. Tá? Esses são os principais pontos que eu queria trazer para você, e trazer também que a gordura animal ela não é tão ruim quanto falam. Então, tomar muito cuidado com o que se ouve, porque existe muito interesse da indústria alimentícia, existe muito interesse da indústria farmacêutica por trás disso tudo. Espero ter ajudado. Se você conhece alguém que tem colesterol alto ou algo assim, mande esse vídeo, porque isso pode ajudar outras pessoas e nós somos o bem que a gente faz ao mundo.